chegamos e dizer que hoje encerramos teologia sistemática. Se não quisesse gravar, mas tudo bem, pode deixar também. E vamos caminhar agora para grego 1 com o pastor Samuel e hebraico com o pastor Edinã, enquanto um grupo menor vai ficar aí no TCC, terminando o trabalho de conclusão de curso. Nossa, cara. Uma meia dúzia aí que já está adiantada. E é isso. E pastor Edinã, dos irmãos. Pastor Edinã é fera no hebraico. Hã? Pastor Edinã é fera no hebraico. É referência. Referência, é. Mas é isso, não, amados. A palavra do... Está aguardando aí o pessoal de Vitória mandar a nova disciplina aí para a gente liberar lá na plataforma. Perfeito, perfeito. Estamos aí com o nosso último assunto. Se houver alguma dúvida que eu possa esclarecer, se for de uma dúvida geral, né, a gente pode estar à disposição. Se for algo mais individual, pode me chamar no PV e a gente vai conversando. Perfeito, perfeito. Se quiserem agora, aproveita agora, pessoal. O Daniel está aí à disposição. Eu acho que é importante vocês poderem aproveitá-lo. Nós vamos ter alguma disciplina de AD esse segundo semestre, pastor Daniel? Só aguardando o pessoal de Vitória liberar lá a plataforma. Valeu. Certamente teremos. Ele tá atlético, né, esse pastor? Não, ele sempre foi. Ele sempre foi. Agora ele está se achando. E atirado ainda, não é desse jeito. Tô me achando, não, já me encontrei, cara. Tá com a blusa do Vasco, por isso que ele ficou mais forte. Não, essa não é não. Ontem eu fui com a do Vasco. Não, ele tá demais, ele tá slim. Tá joia. A minha voz continua a mesma, cara. O que mudou foram os meus cabelos. Sensacional, sensacional. Como é que tá alguém tem notícia do irmão Sueliton, sua filha? Ele tá aqui com a gente aí, Sueliton. Sueliton, já chegou? Ele tá aí. Você já deu uma palavra aí sobre a filha ou não? Fala aí, Sueliton, para nós. E aí, pastor? Aí, ó. Bem, pastor Daniel. Eu dei uma palavra, né, que hoje a notícia foi boa, né, já está bem melhor, né? Eu falei com os irmãos que ela deu entrada no hospital Roberto Silvares com infecção de urina, né? Mas lá pegou também a pneumonia. E aí está tratando a pneumonia agora. Então, assim, mas ela está bem, graças a Deus, né? Peço os irmãos continuem orando por ela. Aí eu falei com os irmãos que o versículo que o Senhor colocou em meu coração hoje foi e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração, né? E eu estou firme, né, nessa palavra. Eu estou sentindo paz hoje, graças a Deus. Falei com os irmãos que chorei muito ontem e hoje, pela manhã, né, orando ao Senhor, né? Mas o Senhor tem dado consolo para mim e para minha esposa, né? Hoje ela está lá no hospital, mas que os irmãos possam continuar orando por ela, né, para a total recuperação dela. Perfeito. Amém. Que bom. Estamos juntos aí. Obrigado. Nessa intercessão, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos continuar orando por ela. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe, cara. Acho que é isso, Samuel. Nada mais a dizer. Meu amigo. Deus abençoe. Minha presença doravante só atrapalha. Você é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Não, eu tenho alguns questionamentos na teologia sistemática, mas não vou polemizar. Quem não tem, já basta Davi Loredo, pô. Já basta Davi Loredo, que é o cara do questionamento e a aula fica mais rica dessa forma, pô. Um calvinista convicto numa sala de arminianos não dá certo, né, cara? Rapaz, eu tenho lá minhas dúvidas, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas que tem arminiano nesse negócio aqui. Depois que o Enzo começou a falar aí, meu irmão, até Davi Lourenço tá em dúvida.
O Enzo eu vi na rua agora andando com o cachorrinho dele, rapaz. Eu falei, ô Enzo, vamos pra lá, rapaz. É calvinista mesmo. Sucesso. Deus abençoe. Valeu. Obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Quem precisar de mim, me chama aí. Estou à disposição, irmãos. Tá bom, Daniel. Um abraço. Sucesso. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje, pensar hoje sobre o tríplice ofício de Cristo, munus triplex. Eu trouxe dois pensadores, eu trouxe duas ideias, vocês vão observar aí as duas formas de pensamento, uma mais bíblica e a outra teológica. Eu trouxe dois pensamentos dentro deste entendimento do ofício de Jesus, e eu fiz questão de trazer um pensamento bíblico. Ok. Eu trouxe o primeiro pensamento que nós vamos ver que está pautado em textos bíblicos, e a outra metade nós vamos perceber que ele está voltado mais com um cunho teológico, né? Um cunho mais técnico. Então, são 27 slides. Nós vamos tentar dar a nossa aula em cima desses 27 slides, com a participação de vocês, como sempre tem sido, ok? É só abrir o microfone e pedir a oportunidade. O tríplice ofício de Cristo, o qual ele exerceu tanto em seu estado de humilhação como de exaltação, está figurado no Antigo Testamento, nos ofícios profético, sacerdotal e real, que eram consagrados através de unção, sendo ungido, o significado do termo Cristo, e hebraico, Yamashia, né? Christos, Yeshua, no hebraico, Hamashia, é para Messias. Nós vamos começar a pensar sobre esse ofício. E aí, pensando como o primeiro ofício como profeta, ele nos revela a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo a si mesmo uma só vez, em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, e vivendo sempre para interceder por aqueles que se chegam a Deus, e como rei, que governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protege o seu povo e conquista sobre os seus inimigos. Ainda deve-se ressaltar que, apesar de vermos tais sombras, e aí é importante entender que o Antigo Testamento é sombra e o Novo Testamento é realidade, essa é a ideia teológica, que tais sombras no Antigo Testamento não devemos supor que Deus se aproveitou a posteriori desses ofícios para ilustrar a obra messiânica, mas que foram decretados antes da fundação do mundo para nos revelar o Cristo. Primeiro vem a realidade eterna do Filho, antes da fundação do mundo. Depois, os ofícios terrenos, que está correlacionado com a proposta da eternidade. Ele é o Logos, o Cordeiro que foi morto, e o braço direito do Pai, antes da fundação do mundo. Ademais, continuando, encontramos esse tríplice ofício em todas as Escrituras, e ele começa em Gênesis, onde Cristo é tido como profeta, a palavra criadora do Pai, pensando aí em 1:3, João 1, de 1 a 4, de Colossenses 1:16, e o anjo do Senhor que traz a revelação da vontade da aliança de Deus, dentro do texto de Gênesis 16:7, 31, 11, 13, conforme 2 Coríntios 1:20. Então, são textos correlatos
do Novo Testamento para confirmar o que está no Antigo Testamento. Mas também a ideia do ofício sacerdotal, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é muito debatido, o rei de Salém, dentro do capítulo 14 de Gênesis, 17 a 20, que também corrobora com Hebreus, capítulo 7, 17, 22, 24 a 25, o descendente mediador das bênçãos para todas as famílias da terra, dentro de Gênesis 12, de 1 a 3 e aí por diante, e também paralelamente ligado com Gálatas 3, de 1 a 16, que está falando também acerca do sacerdócio e o substituto provido por Deus para ser sacrificado no lugar da descendência de Abraão. Em Hebreus, a ideia central do livro de Hebreus é a suficiência de Cristo Jesus. É suficiente, ele é maior do que a lei, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os profetas, enfim. Tudo que você for ler no livro de Hebreus, o livro está relatando a primazia que é Jesus, a prioridade que é Jesus, a maioridade que é Jesus. A ideia do livro é mostrar que todo aquilo que foi sombra no Antigo Testamento está linkado com Jesus, que é a nossa realidade. E a ideia também, enquanto ofício do rei, descendente de Judá, a única tribo que permaneceu, ou que Deus permitiu que ela ficasse para cumprir o seu propósito, de que um cetro jamais se apartará, em Gênesis 49, 10, que está de acordo com Apocalipse 5, 5 e Hebreus 1, 8, e que pisa sobre a cabeça da serpente, que é o proto-evangelho de Gênesis 3,15, conforme Gálatas 2,15. Até aqui está ok? Em Apocalipse, falando de Jesus como profeta, representando a casa de profeta, ele é tido como a testemunha fiel. Quando o texto abre falando sobre Jesus, a testemunha fiel que traz a revelação, Hebreus, Colossenses fala que ele é a maior das revelações, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, Apocalipse 1, e que é digno de abrir os 7 selos da revelação do juízo de Deus, e o único que tem a autoridade de abrir o livro que está fechado por dentro e por fora, no livro de Apocalipse, quando João chora, ele é tocado no ombro e dito: não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele há de abrir os selos. A ideia de sacerdote dentro do livro de Apocalipse é o cordeiro que foi morto e que, por meio do seu sangue, liberta e compra para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Essa era uma realidade no Antigo Testamento, pessoas eram compradas, e nós encontramos muito isso, muito forte dentro do livro de Apocalipse. E quando fala que Jesus ele vai comprar, é para corroborar com aquilo que acontecia de fato no Antigo Testamento, dentro da escravidão. E o Senhor nos compra para nos libertar. Ele nos compra não para nos escravizar, ele nos compra para nos libertar. O que no Antigo Testamento era comprar para que ele fosse escravo. E Jesus fala: eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, quando nós somos comprados, e no Antigo Testamento a compra era com moeda, a compra era com permuta, mas no Novo Testamento a compra é
com o sangue precioso de Jesus. E ainda dentro de Apocalipse, também com o ofício dentro da monarquia, o vitorioso leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e o soberano dos reis da terra, que possui, reina e governa com cetro de ferro sobre o reino do mundo, dentro dos textos de Apocalipse, e que julga e guerreia com justiça. Né? Esse rei que foi tipificado com todos os reis que Israel teve, simbolizava Jesus, e nenhum deles esteve à altura desse rei que hoje nós temos, que é Jesus. Por fim, por estarmos unidos em Cristo, o tríplice ofício de Cristo tem duas implicações. A primeira é aquilo que ele realiza por nós, em cada um deles, conforme descrito acima. E a segunda, e muitas vezes negligenciada, é quem somos, chamados a sermos a imagem do Filho, com as devidas limitações observadas. Somos chamados como profetas, ao ensinarmos tudo aquilo que Deus falou através do Filho nos últimos tempos, segundo Mateus 28, 18 a 20, proclamando a mensagem de juízo e salvação do Evangelho, Marcos 16, 15, Romanos 2, 16 e 2 Coríntios 2, 4 a 17, e sendo como igreja, coluna e firmeza da verdade, temos esse ofício de profetas, mensageiros da palavra, né? Não é um ofício particular, não é um chamado particular, mas todos os que foram chamados por Cristo, comprados por Cristo, todos, a igreja, ela tem esse ofício de profeta. E o profeta é aquele que conhece a palavra, é aquele que ensina a palavra, é aquele que corrige na palavra. Então, se você faz isso, você é um profeta, dentro da igreja. E também é sacerdote, a cuidarmos uns dos outros, porque esse era o papel do sacerdote, Hebreus 3, 13 e 10, 25, intercedemos uns pelos outros e pelo mundo, segundo Efésios 6, 18, 1 Tessalonicenses 5, 17, 1 Timóteo 2, 1 a 4, vivendo como um reino sacerdotal, está em Êxodo capítulo 19, que foi a proposta de Deus de ter Israel quando fosse levado para dentro da terra de Canaã. A proposta de Deus é que ele tivesse um povo que fosse sacerdotal. Ele queria um reino sacerdotal, ele queria que todos fossem sacerdotes. E quando lá em Êxodo capítulo 19, ele chama Moisés e manda preparar o povo para aquele encontro, para que ali fosse batizado, porque eles estavam no Monte Sião, e a proposta é que eles fossem até Deus, que eles tivessem essa experiência com Deus, a mesma experiência que Moisés teve. No capítulo 19 de Êxodo, Deus queria se revelar ao povo, como ele se revelava para Moisés, e quando Deus desceu àquele monte, se você for ler o capítulo 19, você vai ver que foi um negócio terrível, humanamente falando, ainda que o Monte Sião não tenha tremido, mas o barulho de fortes águas, o barulho, muito som, você pode ler lá depois do capítulo 19, o povo teve medo, o povo foi tomado pelo medo e disse: fala você por nós. Nós queremos que você fale por nós. Nós não queremos Deus. Nós não queremos que Deus fale, porque nós vamos morrer. E a proposta era essa. A proposta era essa. Deus queria matar aquele povo que estava no Egito, impregnado com as coisas do Egito. Aquela proposta de Êxodo ali
onde Deus queria um reino sacerdotal, aquele encontro seria um encontro de morte, aonde tudo que eles tinham trazido do Egito ali ia morrer mesmo, porque ninguém pode ver a glória de Deus sem que antes ele morra. Não tem como ver a glória de Deus sem que ele morra. A presença dele. E Moisés precisou de 1.500 anos para ver a glória de Deus. Ele que pediu para ver o rosto, a glória, a face de Deus. O máximo que ele viu foi a ideia de ver a sombra, né? E Deus entendeu que Moisés queria, o coração dele estava querendo ver a glória de Deus, e Deus, então, o toma ali naquele monte, e 1.500 anos depois, ele é trazido naquele monte, chamado Monte da Transfiguração, e ali ele é apresentado à glória. Ali ele é apresentado à glória. Ali ele tem a sua oração ouvida quando ele, juntamente com Elias, está naquele encontro falando sobre a morte. Quando eles se encontram ali naquele monte, eles estão falando sobre a morte, o cumprimento da agenda, o motivo pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Então Moisés, agora ele está diante da glória de Deus, que é Jesus. Jesus é a glória de Deus. E foi ali um divisor de águas, porque a partir dali, como o povo não quis ser um povo sacerdotal, Deus escolheu uma geração, uma tribo, a tribo de Levi, para que essa tribo fosse a tribo que representasse todas as tribos, na ideia de culto, na ideia de busca, na ideia de buscar Deus, a presença de Deus para o povo, e nós vimos que não deu certo. Ficou-se as imagens, ficou-se os templos, ficou-se as liturgias, ficou tudo aquilo que Deus havia ensinado para que o povo, Deus mostrando um caminho para chegar até ele, mas nós vimos que não deu certo. Quando eles foram agora tomados pela Babilônia, e ali eles passam 70 anos, quando eles voltam, Esdras precisa agora retornar à proposta, à ideia de santificação, de purificação, porque o povo estava contaminado com a cultura babilônica. E se você ler Esdras, você vai ver que ali acontece um avivamento, e avivamento só acontece quando existe fome e sede pela palavra. O texto vai dizer lá em Esdras, quando ele está ensinando a palavra, ele passa mais de um dia, ele passa uma noite ensinando a palavra, o povo ali atento. O povo vai buscar Esdras, o povo vai pedir a Esdras para ele voltar para o púlpito para pregar a palavra. E se percebeu que toda a sua liderança ali estava casada com mulheres da Babilônia, que foi necessário que as mulheres voltassem para suas origens, para a Babilônia, para a purificação. Então, nunca existiu avivamento sem antes ter uma sede, uma fome, uma necessidade. Nunca existiu a ideia de um avivamento só porque o povo quer, porque a igreja quer, ou porque alguém profetizou. Quando Abacuque ele fala, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, o contexto do povo que estava vivendo era de miséria mesmo, e ele estava pedindo para que Deus colocasse no povo fome e sede, e a ideia era que Deus viesse. Deus veio de Temã, e avivamento é quando Deus vem. Deus quis o avivamento em Êxodo 19, ele tentou o avivamento lá em Esdras, quando o povo voltou, mas nós vamos encontrar sempre uma interrupção por parte do homem, interrompendo este
essa busca, e há uma fala geral de alguns homens aí internacionais dizendo que o Brasil vai passar pelo último avivamento, mas se for verdade, para o Brasil passar o último, para que o Brasil tenha o último avivamento, o Brasil precisa de muita destruição, o Brasil precisa de muita perda, as igrejas precisam praticamente viver uma escassez muito grande, se necessário até cumprindo-se uma lei de estar fechada, enquanto o povo não sentir fome e sede, enquanto nós tivermos as nossas igrejas pautadas em cadeiras acolchoadas, ar-condicionados, culto uma vez na semana, 2 vezes no máximo, 1h30 que o povo que sai daquele culto satisfeito, e que não nasça dentro dele uma fome, uma incomodação. Enquanto isso não acontecer, o avivamento não vem. Não vem. Enquanto os cultos forem tomados de alegria no sentido de deixar o povo à vontade, o avivamento ele estará muito longe. Então, o ofício que nós estamos falando, que foi uma proposta da eternidade, que foi empregada na prática nos homens, no meio do povo, para tipificar já pensando na pessoa de Jesus, mas também deixando para a igreja essa responsabilidade de terminar esse ofício. A igreja, como Atos 29, como o papel de profeta, como o papel de sacerdote, mas também como o papel de rei, né? E aí, qual seria o que isso significa? Como que nós podemos nos identificarmos como reis, né? Levarmos todo o pensamento cativo a Cristo e os povos à obediência ao Rei dos Reis, vivemos como reino sacerdotal, venha o teu rei, venha o teu reino, na certeza de que um dia pisaremos sobre a cabeça de Satanás, julgaremos os anjos e o mundo, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, e nos assentaremos no trono de Cristo. Então, até aqui, nós estamos empregando a ideia de bíblica sobre a função da tríplice ofício de Jesus. Primeiro, a ideia veio da eternidade, ela foi empregada dentro do Antigo Testamento com os homens que trabalharam com esses ofícios, que representaram Cristo, que foram Cristo no Antigo Testamento. Chegou um dado momento que não teve profeta, que não teve sacerdote, que não teve rei. O tempo dos juízes não teve rei. O tempo de juízes não teve sacerdotes. No tempo de juízes, então nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos um tempo que os 3 funcionaram, nós vemos um tempo que só 2 funcionaram, um tempo que só 1 funcionou. Então, em nenhum momento no Antigo Testamento nós vamos encontrar a completude desse ofício. Não sei se eu me faço entendido e eu quero deixar aberto o microfone para quem quiser. Eu quero dizer que no Antigo Testamento, o ideal de Deus de já trazer a ideia, porque, entendam, quando no Éden, quando no jardim, quando o pecado ele entrou no coração do homem, quando naquele momento que eles começam a tirar os olhos de Deus e se perceber e olhar apenas para si, quando eles começam agora a começarem a
agir por conta própria, a preparar uma roupa para eles, Deus já ali começa a agir. O texto vai dizer que peles de animais foram feitos e os vestiram. E eu creio que peles de animais foram feitos, Deus os vestiu com peles de animais, e eu acredito que para tal foi morto. Os animais foram mortos. Foi derramado sangue. O primeiro derramamento de sangue foi de um animal inocente, sem culpa. Não sei se faz sentido para vocês, mas os animais que foram usados como instrumentos para serem mortos, para que as suas peles fossem usadas para vestir os nossos pais, nós temos ali 2 pontos interessantes. Primeiro, os animais eram inocentes. Segundo, o seu sangue foi derramado. O que isso, para você, quando eu falo em sangue derramado, inocência e sacrifício, o que esses 3 elementos simbolizam para você? Eu estou falando lá do Éden. Quando o homem peca, tira os olhos de Deus e eles buscam fazer roupas para eles, e eles se escondem, e Deus vem e os interpela, e nós encontramos Deus, o próprio Deus, o texto vai dizer lá que o próprio Deus fez roupas, os vestiu com peles de animais. Se Deus os vestiu com peles de animais, então eu tenho que crer que animais foram mortos, que animais foram sacrificados, que seu sangue foi derramado e que eles eram inocentes. Só essas 3 coisas, para mim, já é suficiente para entender que Deus já estava abrindo uma luz para entendermos o que ele iria fazer para nos salvar. É uma interpretação minha, tá, gente? Fiquem à vontade, Camok. Não, porque aí você falou sangue inocente, mas aí veio só um pensamento também, já no seu pensamento, veio o meu pensamento, né? Houve o pecado, então o pecado entrou na terra, então ele pegou que animal inocente? Não diz o que foi, né? Se ele tirou a pele, esse sacrifício, para poder cobrir, né, o homem e tudo, não tem, né? Então já gerou o pecado dentro né, de tudo, né? Na terra, a terra foi amaldiçoada, né? Então já seguidos os animais e tudo. Então segue-se também que também houve também os carnívoros, né? Então não sei. Nesse sentido eu fiquei com dúvida aí nesse. O que eu estou dizendo é que os animais não pecaram, porque eles não têm alma, eles não têm poder de decisão, então eles não podiam ter pecado, eles não podem ter pecado. O pecado não entrou no coração dos animais, porque o pecado só entra no coração do homem. A terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Eu falo de inocência no sentido de que eles são irracionais. Eles não têm aquilo que nos distingue deles, que é a questão do livre-arbítrio, da escolha, do pensamento, né? Então, por isso que eu falo da questão de ele, sendo inocente, foi morto para que a sua pele vestisse os nossos pais.
Compreendido. Só que só fiz um levantamento aí, Não? porque, Uhum. no sentido de que eu já vi também muitos debates também de pessoas de outras denominações, né? Colocando até os animais como o céu recebe o animal que é bom, o céu. Então teve muito debate nesse sentido aí. Assim, eu achei absurdo, né? Mas assim, e eu tô alguns pontos contigo. específicos, né? Então, o que eles abordaram no dia lá, que eu estava em São Paulo, né? E aí eu participei do programa lá, não questionando, né? Mas eles só ouvindo eles debater, era o cemitério, se havia realmente dos bons animais e dos maus animais, né? Aí eu fiquei, me veio esse pensamento e eu não tenho isso aí, mais ou menos. Mas está tudo em paz. Eu posso dizer para você que o mesmo sentimento que você teve, eu tenho. Eu não me assento para discutir acerca disso, porque para mim é um pensamento que não faz sentido, só pelo fato de Deus não ter soprado a vida nos animais, mas sim no homem. Então, se eu pensar nos animais, eu tenho que pensar na fauna e na flora. Eu tenho que pensar na fauna e na flora, porque a fauna e a flora têm vida. A fauna e a flora têm vida. E é a vida da fauna e da flora que faz com que a Terra ela seja o único satélite, não sei como é que é a palavra, de todos os planetas, é o único que tem vida. Por causa da fauna e da flora, por causa das nossas Amazonas, por causa das nossas árvores, por causa do nosso, né? O nosso ecossistema. Então, assim, para eu chegar a esse nível de entendimento aí, eu tenho que pensar que o ecossistema da nossa Terra ela é propícia para gerar vida. Só que o homem é o único ser que, segundo a Bíblia, a qual nós cremos, que Deus soprou neles a vida. E lhe deu a imagem e semelhança dele. Então, não existe, né, no meu entendimento, nenhum animal que seja a imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem. Então, discutir se tem animais bons ou maus e céu e inferno para eles, meu Deus, me perdoe quem pensa assim aqui no grupo, mas para mim eu vou dizer a palavra aberração, acho que é inconcebível, eu acho que é essa palavra, para mim, é inconcebível essa ideia. Então, por isso que eu assevero que quando o texto diz que foi feito roupas de pele de animais para vestir os nossos pais, eu estou vendo ali uma tipificação do sacrifício de Jesus, que é inocente. Eu quero fazer essa correlação, os animais que foram sacrificados com os animais que dentro do Antigo Testamento eram sacrificados. Aquele cordeiro que foi achado lá no meio do emaranhado, quando Abraão foi matar o seu filho Isaque, que foi substituto no lugar do filho. Então, simbolizando que Jesus, inocente, sem nenhuma culpa, foi sacrificado por nós que éramos culpados. É essa correlação que eu faço e que eu penso, espero me fazer entendido aqui para vocês, ok? Compreendido. Eu tenho uma questão aqui que surgiu durante a semana, se eu puder Por fazer. favor, por favor. É porque quando eu fui lá em São Paulo, participei de várias coisas, e depois algumas pessoas me incluíram em um grupo aqui, e aí eles falam muito no Antigo Testamento sobre os profetas, né? Eu vi aí a colocação dos reis, tudo isso me fez... Eu já li alguma coisa, mas, de certa forma, há uma representação hoje
dos profetas hoje, depois de Jesus, né, esperando a volta de Cristo, e também para os antigos, que era a missão que ele dava, que era a palavra de Deus, né? Eles anunciavam a palavra de Deus, doa que doer, mas eles iam lá e profetizavam, né? Alguns. Sim. Aí eu fui comentar no grupo que essa função não existe mais hoje, né? Aí eu quase fui excluído do grupo, né? Porque eu falei que essa função de profeta não existe hoje, mas ele pode até falar em cima de... Eu fui comentar, né? Aí em cima da função que eu falei referida ao Antigo Testamento, mas eles não me compreenderam, eles quase me excluíram do grupo, então... Aí eu fiquei assim, com esse pensamento, né, sobre profeta hoje, como Batista, né? Eu vou falar logo Batista mesmo, né? Uhum. Então, como atrelar isso com o dom da profecia? Eu estou lendo algumas coisinhas já. Com o dom da profecia, como eu trago isso, imaginando que tem uma coisa similar, mas não sei se a minha colocação está correta, mas não igual que era o antigo, né? Que o antigo, eles chegavam lá e, se era para falar mesmo, falavam e rasgavam o verbo e dizia a pessoa o que é que ela estava. Mas agora o atual, né? Como trazer isso para o Novo Testamento, né? Esse é o meu ponto de vista. Ficou entendido? Dentro do capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre a unidade da igreja. E para falar da unidade da igreja, deixa eu só abrir uma janela aqui que está muito quente aqui. Quando Paulo fala à igreja de Éfeso, ele fala assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E ele está falando isso para a igreja. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele vai dizer, ele vai ilustrar o que ele quer dizer até o versículo 3, ele vai dizer assim: há um só corpo, um só Espírito, ou seja, Espírito maiúsculo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, unidade da igreja. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e qual todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro, deu dons aos homens. Ora, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo Deus, esse mesmo Cristo, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O problema, Camoque, que eu vejo é a questão assim: nós temos na igreja, ou nós devíamos ter na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não como ofício, não como aquele que está
num pilar maior, num patamar maior, não aquele que tem um diploma. Sem hierarquia, né? Não, exato, não dentro de uma hierarquia. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Nós temos em Marilândia o Davi Loredo, que é, dentro desses ofícios daqui, um doutor. Ele tem se chamado para doutor, para ensino. Ele não tem um chamado para pastorear, ele tem um chamado para ensinar. Existem aqueles que trabalham em hospitais, em locais públicos, que têm um trabalho... Nós tivemos em Marilândia um evangelista por 17 anos, que foi o pastor de Marilândia, mas ele era evangelista, muito respeitado, muito amado, mas ele não tinha púlpito, ele não tinha mensagem pastoral, ele não tinha gabinete, ele tinha algo natural dele, era lá fora. As pessoas falam dele, lembram dele nas portas, nas casas, nas ruas, pregando. Assim como apóstolos, aqueles que, com aquele ofício de estar levando a igreja a conhecer outras igrejas, a estar levando a igreja com o trabalho de missões estaduais, nacionais, mundiais, trazendo outras igrejas para dentro dela. Então, assim, é natural, é algo natural, é algo que é dado a cada um e eles fazem naturalmente. É algo que é dado naturalmente. Não é algo que, não, eu sou isso. Não, o meu ofício é isso. Foi feito um curso para diácono. Não existe curso para diácono. É um ofício da igreja? É um ofício da igreja, mas, biblicamente falando, o diaconato nasceu de uma necessidade. E essa necessidade se deu quando ela chegou na casa dos 5.000 membros. A igreja primitiva tinha 5.000 membros. Eu não consigo entender uma igreja com 100, com 200, com 300 membros, com o número de diáconos. Não tem. Porque a palavra ela não é para se criar um ofício, mas primeiro porque a palavra diz que todos são servos, mas que são separados alguns para atentar para a necessidade da igreja, mas surgiu porque surgiu uma necessidade. Hoje aparece diácono igual água. Aparece diácono assim, são levantados diáconos assim do nada, sem que tenha uma necessidade. Então, o que nós temos hoje como função de trabalho, que é natural, quem muitas vezes tem o pastorado, não tem o apostolado. Quem muito hoje tem o doutorado, não tem o ser evangelista, porque é algo natural. Dentro da igreja tem que se descobrir quem que o Senhor deu. O Senhor deu isto. O Senhor colocou dentro da igreja isto. Não é o seminário que faz isto. Não é o seminário que faz isso. Deus colocou dentro da igreja esses homens e mulheres para que a igreja pudesse ser aperfeiçoada, para que a igreja pudesse desenvolver, para que a igreja pudesse ser edificada. Então, pecamos muito com esse entendimento de que não tem apóstolo mais, porque os apóstolos estão aqueles que viram Jesus, viram a sua ressurreição. Aqueles apóstolos lá, eles não existem mais, mas a função dele aqui, o papel dele aqui existe.
Aqueles profetas do Antigo Testamento, eles não existem mais, mas a mesma palavra que eles pregaram, Deus deu a algumas pessoas com essa facilidade de entregar uma palavra profética. Então, assim, nos meus 25 anos de ministério, eu tive muitos momentos, muitas vezes, Deus tendo que me tirar de uma situação, de um lugar, para ir em determinado lugar, para entregar uma palavra para alguém. E aquela palavra se cumprir. Todas as palavras que Deus me deu fora do púlpito para entregar para alguém, ela se cumpriu, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Não tem a ver com quem entrega a palavra, mas com quem tem a palavra, que é o Senhor. Não sei se eu me faço entendido. Não, entendi. É por isso que eu... Só um minuto, Neto. É por isso que eu sempre falo assim, tem que ter estudo. Tem que estudar a palavra, tá entendendo? Porque vai que a pessoa não tá... Eu fui em duas situações diferentes. Uma vez eu fui na Maranata do Castelo, que eu fui fazer uma prova lá. Aí eu fiquei de um dia para o outro. Aí no final do culto tem a profecia lá, né? Eu fiquei olhando assim e revelando, não, esse negócio não tá correto, não. E não tudo. Bate. Não bate. Mas outra vez eu vi a irmã falando uma coisa que foi importante e realmente, anos depois, aconteceu mesmo. Então, eu penso dessa forma. A pessoa tem que ter o preparo bíblico da igreja para receber. Uma vez o irmão chegou, ele fazia a conexão espírito de alguma coisa, menos de Deus. E aí rapaz, ele dizia tudo com o irmão com contato de cumprimento de mão. Sabe o que é isso? A pessoa cumprimentava a mão e ele falava mesmo. Você é assim, tal, 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 tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que ele sabe? E nesse tempo, quando ele foi, ele fez muita confusão na igreja, muita confusão. Então, o Espírito de Deus não é espírito de confusão. Ele revelou os pecados de todos os irmãos lá. Eu até ri eu disse, mas rapaz, confusão é essa que ele fez? Você lembra daquela mulher que quando Paulo entrou na cidade e ela ficou dias e dias gritando, ouçam-no, eles são homens de Deus e trouxeram a palavra de Deus. Lembra que ela gritava na cidade, enfatizando que Paulo e Silas, ou quem estava com ele, eram homens de Deus que pregavam a palavra de Deus. Então, assim, o espírito de engano, ele não é fácil de descobrir. O espírito de engano, ele é muito complicado, porque aquela mulher não estava dizendo mentira. Mas por que Paulo, em um momento, parou, olhou para trás e disse, espírito tal, sai dessa mulher. E ela nunca mais levantou a sua voz para falar o que ela falava, porque não vinha de Deus. E Paulo nunca ia repreender alguém que tivesse uma palavra de Deus. Então, hoje tem muitas dessas pessoas aí e está faltando Paulos para repreender. Neto, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, colegas. Eu acho um pouco complicado, né, a gente trabalhar com essa questão da profecia, até porque eu entendo que tem vários dons dentro da igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, e aí vai. Mas só que há uma certa confusão hoje em dia, né, com as outras denominações, e até no Velho Testamento havia uma diferença aí de profeta com vidente. Sim. Então, hoje, para você, é igual a pessoa tá lá na frente adorando, cantando, fechando os olhinhos, bonitinho. A gente não sabe se a pessoa está adorando de verdade, mas a pessoa canta. Só que na nossa igreja, o senhor é pastor de uma igreja, o irmão teve uma profecia hoje. É complicado falar isso, né? Mas a gente, como estudante, que a gente entende que existe. Só que abrir isso no meio da comunidade cristã é um pouco complexo. Sim.
Porque não tem razão para se levantar essa questão, porque é algo que deveria ser natural. Porque era no Antigo Testamento, na igreja primitiva. Então, a gente encontra na igreja primitiva uma igreja saudável. Uma igreja que nós vemos que o resultado dela, com todos esses dons, havia uma semente que dava fruto. O problema da igreja, no final do século XVII, a partir do século XVII em diante, depois do racionalismo, depois do iluminismo, depois do antropocentrismo, depois da adição da Bíblia, na discussão de que ela não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela só é a palavra de Deus quando a pessoa se arrepia. Isso fez com que hoje essa discussão que Neto fala, ela seja verdade. Porque as pessoas ficam confusas, porque até os próprios pastores não sabem como explicar isso. Porque, na verdade, quando alguém descobre que tem este dom, esse chamado, ele quer chamar para si. E ele começa a não entender de quem é a glória, para que aquele trabalho, para quem ele está fazendo. Então, concordo com o Neto, que hoje não faz sentido. Mas nós vamos entender que, na forma prática, existe. Porque a palavra não mente. Porque Jesus deu à igreja esse desenvolvimento. Jesus deu para a igreja esse chamado, que deveria ser usado naturalmente nas instâncias da igreja, para que todos pudessem levar a igreja a uma edificação, não a automerecimento. Davi Loredo. Um assunto interessante. Eu não peguei bem como que vocês chegaram. Você partiu ali dos 3 ofícios. Mas, de maneira geral, nós estamos debatendo aqui essa ansiedade, essa ânsia que o ser humano tem de se comunicar com o divino. Uhum. E esse trem é bom, filosófico. Eu estou fazendo meu TCC, e tem tanto tempo que eu queria, assim, que eu tinha uma vontade pessoal de estudar a visão de Marx, né, sobre religião. Por que ele chegou à conclusão de que ela é o ópio do povo, que ela é um aparelho ideológico do Estado e também do capitalismo? Claro, eu não posso estudar tudo a nível de TCC, eu estou estudando apenas o foco que ele deu como instrumento de ideologia do capitalismo. Ou seja, o capitalismo usou a religião para se firmar, que a religião ajuda a dizer para o cara o seguinte: fica quietinha onde você está aí, que você vai ser desgraçado aqui nessa vida, mas na outra, pode achar que você vai ter tudo na outra. E o capitalismo quer isso, que você não sinta a dor, segundo ele. Enfim, mas aí, enquanto eu fui fazer a revisão, alô, galera aí do TCC, né? Enquanto eu fui fazer a revisão bibliográfica, o chamado estado da arte, todo cientista ele tem que estudar, que é o estado da arte daquele assunto, da onde vem. Aí eu estou fazendo uma busca sobre por que da onde vem a ideia de religião. Então, a ideia de religião, aí você vai lá em Durkheim, você vai começar lá no animismo, as primeiras formas elementares de vida religiosa, o famoso clássico dele, né? As formas elementares da vida religiosa.
você vai ver que o ser humano não tem jeito. O ser humano ele quer ouvir o divino, ele quer se comunicar com o divino, e não tem jeito. Aí, se o divino não fala com ele, mas ele arruma formas de dizer que o divino falou com ele. Sabe por quê? Kant descobriu isso. Kant falou que o homem, não há ninguém que fabrique mais Deus do que o próprio homem. Caramba. Ele é um fabricante de Deus. Por quê? Porque na ansiedade dele, ele tem que achar um consolo. E aí ele... Então, agora, vindo para dentro do cristianismo, o cristianismo ele não era... Todas essas desilusões não era para estar no cristianismo. Porque o cristianismo, para mim e para todos nós, é a forma mais clara, é a forma mais inteligente de expressar a religiosidade. Porque não adianta, a religiosidade acompanha o homem. Desde quando o homem surgiu no planeta, a religiosidade já está com ele. Por quê? Porque é como diz a palavra, né? Que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E é a eternidade que chama por um Deus. Porque ele sabendo que vai ter uma eternidade, ele não quer ir lá para essa eternidade sozinho. Ele quer alguém para estar com ele, esperando ele. E aí cada um acredita de um jeito. Mas, enfim, o cristianismo, ele era para ser... Porque ele é o sistema mais racional que tem. Só que aí eu pergunto, aí vamos trazer para o nosso tempo agora. Biblicamente, aí vai para o... Cadê o Neto que estava falando? Acho que é Neto. Está até com a mão levantada. Biblicamente, nós acreditamos em um Deus que é vivo. O nosso Deus é o único vivo. Correto? Então é a primeira tese. A gente tem que conversar a partir dessa hipótese de que o nosso Deus é o único vivo. O resto são deuses, com D minúsculo. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor é vivo. Deus está em algum lugar que a gente acha que é depois do céu, e céu para nós é um negocinho que está lá em cima, uma cidade lá em cima, mas, enfim, do jeito que a gente entender, que a Bíblia fala, dá a entender sim. Mas, enfim, o nosso Deus é vivo. Só que ele deixou a palavra. Aí, eu acho que o que a gente tem que resolver em teologia, o que nós temos que resolver em teologia, e eu não estou resolvido, é Deus falou através da palavra. Ele fala de outras formas ainda, porque quando Pedro levantou lá no livro de Atos 2, ele falou, olha, o que está cumprindo aí é o que está escrito lá, e ele reportou lá o profeta, onde os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Mas eu pergunto, então, tudo, porque ninguém melhor do que eu, porque eu venho da Assembleia de Deus, eu sou pentecostal. O que eu estou falando aqui também não me define, tá? Eu acredito particularmente que Deus, o Espírito Santo, ele fala conosco, fala no coração, que ele fala diretamente comigo em sonho. Eu sei que Deus fala comigo em sonho, sei que ele fala comigo por revelações, mas sei que ele pode usar um crente para falar com o outro. Mas aonde fica a palavra e aonde ficam as revelações? Acho que esse é o grande problema que tem que ser resolvido, porque virou uma chacota. Olha esse Miguel, esse missionário Miguel, esse menino que está por aí, dizendo que Deus falou comigo, e coisas assim. Então é isso aí. Obrigado. Só para pimentar, professor. Ok. Dentro dessa palavra do Davi, é muito importante que a gente termine na nossa última aula hoje entendendo que Deus zela pela palavra dele, que Deus é fiel à palavra dele, que a maior revelação de Deus é Jesus, que nós temos no nosso estudo de teologia sistemática uma epícope, um pedaço de uma realidade geral do reino, que é Mateus 5, 6 e 7, que abrange a proposta do reino, e que seja qual for a forma, ou com quem, ou circunstância, ou situação, que Deus vai falar, está
intrinsecamente relacionado com o seu caráter, está intrinsecamente ligado com a sua fidelidade, com o seu amor, está intrinsecamente ligado com quem ele é. Porque nós já vimos que Deus não é Deus de confusão. Então, o que nós temos que entender é que os 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento, que passou pelo cânon, que foi aprovado pelos pais da igreja como palavra de Deus, ela não pode, de qualquer maneira... Bom, ela fechou. O cânon fechou a boca de Deus. O cânon não fechou a boca de Deus e Deus não está preso dentro da Bíblia. Deus não está preso dentro da Bíblia. Deus é muito maior que a Bíblia. Deus é superior à Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas Deus é a palavra viva. Então, eu não posso querer que, bom, eu vou lá na Bíblia encontrar. Eu preciso entender a palavra de Deus. Toda ela inspirada, proveitosa, para isso, para aquilo. Eu preciso entender o todo, e esse é o problema da teologia, dos teólogos, o problema dos ignorantes, teologicamente falando, que se eu não entender Gênesis 1:1, a Apocalipse 22, 21, que é o último capítulo e versículo, se eu não entender o escopo da Bíblia, a ideia geral... Gente, a ideia geral da Bíblia é Jesus. A ideia central da Bíblia é Jesus. Não tem nada fora de Jesus. Ele está antes de Gênesis. Ele está depois de Apocalipse. Ele não está a partir de Gênesis e termina em Apocalipse. Não, Jesus, ele é antes de Gênesis. Antes de Gênesis, antes da ideia, no princípio criou Deus os céus e a terra, já havia, antes de Abraão existir, eu sou. Antes da palavra escrita existir, Jesus já era. Então, nós temos a Sagrada Escritura como a nossa regra de fé e prática, mas a nossa mente não pode ficar presa à ideia de que Deus está dentro da Bíblia e que eu tenho que colocar Deus dentro dessa realidade e ele só pode fazer aquilo que os 66 livros estão falando. Não existe isso. Deus, ele é maior do que tudo isso que eu estou falando para vocês. Boa noite, Enzo, bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, queridos irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto... Por isso que eu falo que eu gosto de falar depois do Davi, porque ele levanta a bola, cara, pra gente cortar, entendeu? E o Davi é o melhor fabricante de perguntas. As perguntas do Davi são sempre ótimas de responder. No caso, o Davi levantou um questionamento muito relevante para o nosso contexto atual. Tá? Por quê? Vamos falar de perspectivas. Quando a gente fala de perspectivas, a gente lembra dos reformados, por exemplo, que... Estão falando da minha barba aí já, né? Os reformados, naturalmente, vão falar o seguinte, que os dons proféticos cessaram, né? Então, alguns vão dizer que não há mais dom, porque na palavra vai dizer que quando o perfeito chegasse, né, não haveria mais revelação, não haveria mais língua, não haveria mais... Enfim, eles vão interpretar esse perfeito como sendo a completude do cânon, né? Uma interpretação que é muito forte, eu falo assim de público, mas teologicamente, pessoalmente, eu acho fraco,
Mas o questionamento, eu acho, do Davi é: como Deus se revela? Se a gente ficasse só na teoria, falando sobre Deus, sobre divindades, como é que eu consigo saber se o meu Deus é o Deus verdadeiro e os outros deuses são falsos? Qual é o padrão que eu vou seguir para poder fazer essa distinção? Se eu fosse falar que é experiência pessoal, sinceramente, cara, eu conheço um monte de gente que tem experiência pessoal muito impactante e relevante, às vezes na Umbanda, no Espiritismo, sabe? Se você for para as religiões africanas, os testemunhos de coisas milagrosas são impressionantes, de manifestações impressionantes. Então, assim, se a gente for levar, é o pessoal, cada um pensa do seu jeito, fica muito vazio, sabe? E se eu nascesse na Índia, no hindu, e a minha experiência lá fosse verdadeira, então aquele é o Deus verdadeiro? Não parece um padrão simples. Se eu fosse anular todas as experiências também, aí fica difícil. Qual é o padrão? O padrão é um contexto histórico. O que eu levo como padrão? Mas eu acho que existe uma linha que dá para a gente seguir. A verdade, o Davi falando na palavra, essa é a forma que Deus se revelou. E uma verdade que é evidente é que Deus se revela, Deus se mostra, Deus se apresenta. E no meio dos outros deuses, ele se mostra proeminente. A gente tem que lembrar que na linguagem bíblica do Antigo Testamento, não há uma negação de que outros deuses existem. Tá? Falando da sua moto, disparou lá, Enzo. Não é minha, não. Eles falam que, você for olhar o contexto bíblico, que existem outros deuses, só que esses são deuses mais fracos, que estão subjugados pelo Deus verdadeiro. Em outros momentos, sim, no Antigo Testamento, ele vai falar que os outros deuses não existem. Tá? Mas ele não necessariamente nega a existência, mas isso é muito por contexto. Tá? O contexto deles é o contexto do Antigo Oriente Próximo. Né? Nós acreditamos que de fato não existem ou são espíritos malignos. Enfim. Mas a verdade é que Deus se revela. Deus falou na língua dos homens. Deus é concreto. Jesus, ele não veio só na Terra para pregar uma mensagem. Ele veio, pregou a mensagem, viveu uma mensagem. E curou pessoas, e realizou milagres, e ressuscitou ao terceiro dia. Mais de 500 testemunhas viram Jesus Cristo ressurreto. Então não é uma questão de tese e só uma filosofia. É algo mais concreto. E aí o Davi perguntou, mas Deus só fala agora pelas Escrituras? E eu pergunto de novo. A Bíblia fala que o Espírito Santo testemunha no nosso coração a palavra, e que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é Deus falando, não? Isso é Deus falando. Quando o Espírito Santo nos move no coração em relação a alguma prática nossa, entendendo que é convencer do pecado, e você fica amargurado por aquilo que você fez, isso não é Deus falando, não? A gente tem que lembrar, né, e o pastor bem disse, o professor bem disse, que o papel profético não é o mesmo do Antigo Testamento para o Novo. Não é o mesmo, definitivamente. Né? Existe ali uma questão de autoridade, alguns profetas eram autoridades para escrever escritura, né? Hoje, alguém que seja um profeta não tem a mesma autoridade de um profeta do Antigo Testamento. Mas a Bíblia não só fala, não cita esses profetas no Novo Testamento, mas como fala de nós julgarmos as profecias. Não é toda palavra que vem profética que é verdade. Se a gente lembrar do testemunho de Paulo, Paulo se encontra com um profeta, né? Ele vai lá, se amarra, ele fica amarrado para simbolizar a prisão, que eu não lembro o episódio em Atos, só que ali a profecia dele se cumpriu parcialmente. Não foi uma profecia completa, que se aconteceu completamente, ela aconteceu parcialmente. Então parece que o papel mudou, profético, o papel profético mudou. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que Deus
se manifesta, Deus se revela. A Bíblia fala que ele se revelou por meio da natureza, por isso somos indesculpáveis. Deus se revela, Deus é um Deus presente. Se fosse só a Escritura, o testemunho de Jesus, sem os dons e as maravilhas que ele realizou, como é que a gente pode provar alguma coisa? O testemunho dos nossos irmãos do primeiro século é muito consistente. Os irmãos do primeiro século que viram e testemunharam os milagres morreram por causa de testemunhar desses milagres. Colocaram eles sob pena de morte para negar. Nega aí isso que você viu, nega que Jesus ressuscitou. Olha, me mata então, porque isso foi verdade. É um testemunho muito consistente. Então, se é somente pela Escritura, falta também texto bíblico, tá? Porque a Bíblia não se propõe, não propõe o entendimento de que ela é revelação no sentido de única revelação possível de Deus. Ela não se identifica como única revelação possível de Deus. Tá? Tem um livro legal, muito, muito interessante, chamado Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Que ele vai mostrar em outras civilizações, outras populações, onde o evangelho não chegou, por meio da evangelização, da Bíblia, da Escritura, Deus se revelando naquele povo. Esse livro é fantástico, todos devem ler. É impressionante. Fator Melquisedeque. Como Deus se apresenta para povos não alcançados. Então, um povo lá no cantinho da Índia, que o evangelho não chegou, que eles nunca ouviram falar, onde não tem energia, onde não tem tecnologia, eles são isolados. Existem relatos de que em situações próximas existe uma revelação de Jesus, e quando o evangelho chega, eles falam, nós já conhecemos isso aí. Exatamente. Isso aí é algo que a gente já tem um conhecimento. É impressionante. Nome. Com outros nomes. Eu vi um, que é legal de contar aqui, que um povo excluído, completamente solitário, recebeu a revelação por meio de um profeta deles, de que um livro chegaria e que por meio de, se eu não me engano, ele fala de homens brancos que trariam um livro que traria a revelação. Homens brancos, eles nem conheciam a ideia de homem branco, enfim. Nunca tinham visto. E homens brancos que trariam um livro sobre a realidade. Um profeta do povo deles. E aí eles recebem o evangelho e todos se convertem. Todos daquela civilização se convertem. É impressionante Deus se mostrando. Então, assim, Davi, se a gente esquecer e ignorar aquilo que a gente vê em manifestações proféticas, mais pentecostais, e falar que não, isso aqui é emoção. Mas aí, se você for botar um padrão, e o Espírito Santo que testifica no seu coração, Deus não fala também, não? É só a Escritura que te convence do pecado. O seu coração não testifica do pecado também. Deus não falou no seu coração. E o texto bíblico onde Deus se revela na natureza. Então, assim, é muito difícil colocar um padrão para a revelação de Deus. É isso. Desculpa, pastor. Enzo, eu sou assim, parcialmente resolvido com isso. O que eu entendo é que a Bíblia é o fundamento. Qualquer coisa que Deus tenha falado comigo, Deus pode falar comigo se eu devo mudar ou não, se eu devo aceitar o emprego ou não. Deus pode. Deus, através do Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou que ele voltaria para o Pai, mas que ele mandaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, lá está escrito, e ele vos ensinará em todo o caminho. Ou seja, então ele tá me ensinando através de exemplos, através da revelação, através através do sonho. Agora, tudo que o Espírito Santo me orientar vai ter fundamento na Bíblia. Perfeito. Então, eu entendo que a Bíblia é o grande fundamento. O que não pode é profecia, como, por exemplo, eu ouvi dizer de um grupo
não sei se foi verdade, um grupo que surgiu aqui que foi para o monte e disse que a coisa do monte, tá? E eu gosto de monte, tá? Eu estou com saudade de orar no monte. Você souber que gostoso quando você sai da cidade. O pastor Samuel sabe que o Lemão Bertoldi tem uma montanha aqui, eu também tenho, o meu sítio tem um que é alto. E você vai lá à noite, você fica lá, quando dá 11, meia-noite, o bom é que de lá você consegue ver o céu como você não vê da cidade. Porque a verdade é essa, quem mora na cidade não consegue apreciar o céu. Mas você saindo da cidade, você vê aquela coisa maravilhosa, né? Então, e ali, mas esse tal grupo que apareceu aqui, acho que foi até na nossa região, disse que estava o seguinte, o pessoal subia para o monte e lá as profecias dava fim até a casamento. Lá se revelava, fui revelado agora, irmão, que o seu casamento não é de Deus. Então você, a irmã, segunda-feira vai para o cartório e separa, porque a sua é outra que a sua e vai ter outro homem. Aí nego já disse, olha, eu achei que era boato, mas mais de não, Davi. Já houve que resolver o problema de casamento lá. Agora, você imagina, aí eu pergunto, tem fundamento na Bíblia? Então tem que perguntar. Também não pode ser fanático. Está na Bíblia? Se não tiver na Bíblia, não é de Deus. Não, não é assim. Exatamente. Uma coisa é estar na Bíblia. Uma coisa é ter fundamento. Porque o fundamento, ele não precisa ser explícito. O fundamento, ele é abstrato, ele pode estar implícito. Mas tem que ter alguma coisa com a palavra. Tem que estar de... Mas a palavra mesma diz para a gente julgar a profecia. Sim. É julgar a profecia. Exato, como é que você julga a profecia? Uai, se a profecia está dizendo para eu ofender o irmão e eu leio na Bíblia que é errado ofender o irmão, se ela contraria a palavra, ela é falsa. Então, a gente tem que discernir os espíritos também. Discernir a profecia, discernir os espíritos. Então, até para a revelação de Deus existe um padrão, né? A gente vê que Deus ele é educado no sentido de... Ele é organizado. Ele é organizado. Nada é desconexo. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. Deus... Enzo, desculpa. E se você for lá em João, quando o apóstolo João, ele começou a explicar para poder ter cuidado com o anticristo e os falsos profetas, ele falava para poder provar os espíritos, e ele olhava o seguinte, olha, se o espírito está dizendo que Jesus é anátema, ou que Jesus não veio em carne, ou seja, lá ele vai dando, então ele já fala a partir de uma hipótese de que é normal Deus falar na igreja. Aí você tem lá em Atos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, separai-me a Paulo e Barnabé. Então, ou seja, a Bíblia, a história da igreja, ela é pacífica no sentido de que Deus se comunica com a igreja em tempo real. E a Bíblia é o fundo maior. Eu não acredito que um bom profeta, uma pessoa que tenha o dom de profetizar ou de pregar, ele não fará isso tão bem quanto um que conhece a palavra. Entende? Ele não fará isso. É como você conhecer um bom dentista prático. Por melhor que ele seja, mas se ele não estudou a ciência da odontologia, eu não posso falar que ele é um bom dentista, porque no fundo não está a ciência. Então, um bom pregador é aquele que conhece a palavra, um bom profeta, até a pessoa que exorciza demônio. Porque a pessoa que tem esse dom, essa fé de exorcizar um demônio, expulsar demônio, mas se ele conhecer a palavra, ele vai exorcizar o demônio com muito mais habilidade do que aquele que não conhece a palavra. Então, para a palavra é o fundo. Ô, Davi, sem a profecia, eu vivo. Eu vivo com a escritura sem a profecia. Só com a profecia sem a escritura, eu não vivo. Eu morro. Facilmente. Esse texto que Davi usa, só para vocês terem uma ideia, João vai dizer que o anticristo já está entre nós. Então, se ele já está entre nós, essa confusão que nós encontramos
Se lá no primeiro século, Paulo já disse que ele já existia, que ele já estava na Terra, nós estamos no século XXI. Então, se já havia lá a presença, a manifestação dele lá, o que nós temos hoje? Essa confusão aí. Então, é só para vocês terem uma noção de que o que nós estamos falando tem um embasamento na palavra, está fundamentado no que João falou, que ele já estava entre nós e ele vai se revelar. Falta a revelação dele. Mas ele já se manifesta por meio do espírito do engano. Por isso que tem que testificar o espírito. Ok? Pastor, então, dos 3 ofícios de Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, a gente está trabalhando de profeta. Para mim, é exatamente isso. O ofício de Cristo como profeta, ele não acaba, porque ele passa essa função para o Espírito Santo. Quando eu leio lá que ele fala, eu vou voltar para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas quando eu vier, ele vos revelará, ele vos fará saber. Ele está falando de um profeta. O que o profeta faz? É o mesmo Espírito. Sim. Tá bom? Ok. A partir de agora, queridos, o texto ele é técnico. A partir de agora, o entendimento não é mais bíblico. Até o anterior, nós falamos do conceito bíblico. A partir de agora, o segundo pensamento, ele é teológico. Então, assim, entre os teólogos dogmáticos luteranos, Johann Gerhard foi o primeiro a desenvolver a doutrina dos 3 ofícios. Falando do século XVI. No entanto, o seu sobrinho, Johannes Andreas, considerava a distinção tríplice como deveras não essencial. Ele chamou a atenção para o fato de que alguns teólogos luteranos distinguiam somente 2 ofícios, juntando o profético ao sacerdotal. Desde os dias da Reforma, a distinção foi aceita em geral como um dos lugares comuns da teologia, embora não houvesse acordo geral quanto à importância relativa dos ofícios, nem quanto à sua inter-relação. Uns colocavam em primeiro plano o ofício profético, outros o sacerdotal e ainda outros real. Essa discussão nossa aqui, o Enzo, Davi, dos que estão ouvindo, do Neto, já era uma discussão lá atrás, a partir da Reforma. Qual era mais importante, qual era o proeminente, qual era o preeminente, se estavam juntos, se estavam separados, e já havia esse pensamento. Houve quem aplicasse a ideia de sucessão cronológica, entendendo que Cristo agiu como profeta durante o seu ministério público aqui na Terra, como sacerdote em seus sofrimentos finais e em sua morte na cruz, e como rei age agora. Isso falando do temporal, que está assentado à mão direita de Deus. Outros, porém, salientavam acertadamente o fato de que se deve entender que ele agiu e age em sua tríplice capacidade, em seu estado de humilhação e em seu estado de exaltação. Filipenses, quando ele mostra os dois, o nível de humilhação e depois o nível de exaltação. Os socianos, na verdade, reconheciam só 2 ofícios. Cristo agiu como profeta na terra e age como rei no céu, apesar de falarem também de Cristo como sacerdote, incluiu subordinadamente a sua obra sacerdotal em sua obra real e, portanto, não reconheciam o seu sacerdócio terreno. Surgiu na Igreja Luterana considerável oposição à doutrina dos 3 ofícios, que eu também acredito que há
em nosso meio a mesma coisa. Não há um entendimento homogêneo. Então, que também não é de grande importância, não. Mas que, para a gente, como teólogo, precisamos entender como que eles debatiam essa questão e se o que nós temos hoje de conhecimento é graças ao que esses homens chegaram. Johann Augusto Renest, teólogo alemão, dá um sumário das objeções que apareceram. Segundo ele, a divisão dos ofícios é puramente artificial. Os termos profeta, sacerdote e rei não são empregados na Escritura no sentido presente nessa divisão. É impossível discriminar com clareza uma função em relação às outras na obra realizada por Cristo. E os termos, para Johann, ele diz que os termos só são aplicados no sentido figurado. Não devem ter significados precisos a eles fixados, designando partes particulares da obra de Cristo. É praticamente o que eu, entendendo Johann, eu falo da igreja hoje. Não existe aquela questão precisa, fixada. Ela existe. Ela é funcional. Ou deveria ser. Mas não colocada como, uma palavra que Kamal usou, como hierarquia. Em resposta a isso, pode-se dizer que há pouca força na crítica ao uso dos termos, visto que são utilizados em todo o Antigo Testamento como designativos daqueles que nos ofícios de profeta, sacerdote e rei tipificavam Cristo. Fica mais fácil para a gente entender. A única crítica realmente significativa se deve ao fato de que em Cristo os três ofícios estão agrupados numa pessoa. Está agrupada nele. O que no Antigo Testamento estava agrupado em pessoas, tudo se resume na pessoa de Cristo. O resultado é que não podemos discriminar agudamente entre as diferentes funções constituídas da obra oficial de Cristo. A obra meditária é sempre realizada pela pessoa completa, ou seja, é Jesus Cristo. Nenhuma só obra pode ser limitada a qualquer dos ofícios. Ela foi limitada no Antigo Testamento, ela foi realizada no Antigo Testamento, todas elas tiveram falhas por homens falhos, mas eram apenas para mostrar que em Cristo, e Colossenses é um livro que relata muito forte isto. Ler o livro de Colossenses é muito importante, porque ele fala assim, que o Antigo Testamento é sombra, cultos, liturgias, as festas, mas Jesus é a realidade. Porque tudo aquilo que estava realizado no Antigo era para tipificar a Cristo Jesus. Então, a obra completa, ela se dá na pessoa de Jesus. Dos teólogos luteranos, Wilhelm Reinhard, Johann Christopher e Christian Storer, Karl Kutte, eles rejeitaram a distinção. Para Ritschl, ele também fez esta objeção e disse que vocação deveria tomar o lugar da palavra ofício, que se presta a mal entendidos. Ele considerava a função ou a atividade real de Cristo como primordial.
e as funções profética e sacerdotal como secundárias e subordinadas. Esta indicando a relação do homem com o mundo e aquela a sua relação com Deus. É como eu entendo. Todos os ofícios ou vocação estavam relacionadas aos homens, ao povo. Mas quando chega em Jesus, toda a sua função e ofício é para uma agenda, para que aquilo que ele veio com proposta do reino possa ser realizado. Por isso que ele disse lá na cruz, tetelestai, e está consumado. Ademais, ele acentuava o fato de que se deve afirmar o exercício da realeza profética, já fazendo a junção, a realeza profética e sacerdotal, igualmente no estado da humilhação e da exaltação, tudo no seu devido momento e devido lugar. O alemão segue a mesma ideia de Titzel em sua negação dos três ofícios e em sua ênfase à vocação, ao chamado para aquele, como a igreja hoje, segundo Paulo aos Filipenses, aos Efésios, também fala de vocação e não de ofício. Aí nós vamos ter um problema agora. A teologia modernista é aversa à ideia toda. Aí nós vamos começar a ter um problema. A teologia modernista é aversa à ideia toda, em parte porque não gosta da terminologia das escolas. É alemã. E em parte porque se nega a pensar em Cristo como uma personalidade oficial. Ela tem tanta apreciação por Cristo como o homem ideal, o ajudador amoroso, o Big Brother, o irmão mais velho, tão verdadeiro humano, que teme a ideia de considerá-lo como um funcionário, e que não é essa a ideia, de funcionário mediatário, formal, desde que isso seria capaz de desumanizá-lo. E não tem nada disso. Não tem essa ideia. Não tem como. Não aconteceu isso e não houve isso. Deus é tão perfeito, que desde quando ele pensou, porque Deus, ele é intencional. Deus, ele é intencional. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é com uma intenção. E o texto que mais me prova isso é Jeremias 29, quando ele manda o profeta falar para Israel, sendo levado para o cativeiro, no caminho do cativeiro, deixando tudo para trás, sendo levado, exilado para a Babilônia. Dentro desse contexto de exílio, o profeta vai dizendo, o Senhor sabe o que está fazendo, ele sabe o que é bom para vocês, vão para a Babilônia, não confiam no Egito, não vai para o Egito. É Deus que está fazendo isso. É ele que sabe quais são os planos. Então, assim, de cima para baixo, tudo o que Deus fez e faz, ele sabe o porquê. A única coisa que nós temos que fazer é confiar nele. Então, essa teologia modernista, ela peca quando ela desfaz desse conceito alemão, aonde eu consigo entender o ofício tornou-se vocação dada para a igreja. Todo o ofício que tinha no Antigo Testamento já era intencionalmente de tipificar Jesus como profeta, sacerdote e rei. Ok?
A nossa aula hoje vai acabar mais cedo, é a nossa última aula, ok? A importância da distinção. A distinção dos 3 ofícios de Cristo é valiosa e deve ser conservada a despeito do fato de que a sua coerente aplicação aos 2 estados de Cristo nem sempre é fácil, de humilhação e de exaltação, e nem sempre tem sido igualmente feliz. Explica-se o fato de que Cristo ter sido ungido e para um tríplice ofício, com o fato que o homem foi originariamente destinado ao exercício desse tríplice ofício e respectiva obra. Então, existe um reino, existe uma monarquia, nós vamos reinar com ele. Essa é uma palavra profética. Está fundamentada nas Escrituras. Vós sois sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Está escrito que nós somos sacerdotes. Está fundamentado na palavra. E ele deu uns para profetas. Então, nós precisamos entender que esse ofício do Antigo Testamento tipificava Cristo, que teve como vocacionado, chamado para fazer essa obra completa, e que quando ele completa essa obra, quando ele envia o Espírito Santo, ele dá à igreja a vocação, para que nós entendamos que nós temos um reinado, uma monarquia, que nós vamos julgar, que nós somos sacerdotes desse reino, como diz Pedro 2,9, e que há uma casa de profetas também que Deus usa para falar à igreja. Davi Loredo. Pastor Samuel, eu e colegas, você vê, nós estamos aqui fitando nossos olhos hoje em enxergar Cristo como profeta, rei e sacerdote. Esses 3 ofícios não está escrito lá. Uhum. Não está escrito. Mas a gente sabe que ele teve esse ofício até por causa das profecias que indicavam que ele seria isso. Então a gente consegue entender, muitas vezes a gente consegue, assim, os crentes, a gente de maneira geral, não se questiona como que eu preciso enxergar Cristo. Porque já está provado que os crentes aqui na Terra, a nossa vida aqui na Terra, ela vai ser conduzida em um estado de felicidade ou de infelicidade. E tem muita gente pregando isso aí, e eu não posso, assim, comungar com tudo que eu ouço, mas, rapaz, eu não posso desprezar. Uhum. Porque existe uma ideia de que a nossa vida aqui na Terra, apesar de que a nossa esperança é o porvir, a nossa esperança é o céu, mas a gente não pode abrir mão de viver na Terra. E eu já ouvi mensagens dizendo que nós vamos viver aqui na Terra um estilo de vida, um estado de saúde ou doença, de felicidade ou infelicidade, a partir da visão que eu tenho de Cristo. Porque tem crente que não consegue enxergar Cristo como alguém que pode prosperar ele, pode lhe dar um lar feliz ou dar um emprego bom e ele ser um cara que tem... Porque, gente, é bom você ter independência econômica. Eu tenho certeza que quando o pastor Samuel, você fechou esse contrato, que você vai se sentir melhor, porque você vai ter um dinheiro para você fazer o que você gosta de fazer. E a gente que foi criado, que vem de uma vida pobre, que eu venho, e você foi criado, você sabe muito bem disso, então a nossas vaidades não é muito grande, então não precisa de muito dinheiro, não precisa de um iate. É só você ir ali em Linhares e eu vi você no mar, você num barquinho ali com os irmãos,
E eu fiquei olhando a sua felicidade. Você é mais feliz do que um bilionário no iate. Que é pra... Você está entendendo? Então, mas você pode viver momentos de felicidade. A impressão é que eu conheço crente, irmãos, que vive enclausurado, em um estado de angústia, como se ele não pudesse ser feliz, não pudesse viver as maravilhas que Deus deu para ele, não curte uma praia. Não. Então, eu acho que é a maneira como ele vê Cristo. Então, se eu vejo Cristo só como profeta, eu vou me abastecer nesse lado. Mas se eu ver ele como um sacerdote, o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele colo. Eu vou a ele porque eu sei que ele vai interceder por mim e que o meu pecado não é o final de tudo que ele tem. E se eu vejo ele como rei, e aí a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Tem crente que não entende, vem reinar sobre mim agora. Porque para mim, Cristo, ele quer ser rei agora também na minha vida, agora. Não é só o rei da futura Jerusalém. Isso vai chegar lá. Então, eu não sei, quando você começou a falar dos 3 ofícios, e eu comecei a pensar que se eu conseguir visualizar Cristo, ainda em vida aqui na terra, como rei, sacerdote, profeta, e aí eu acrescentaria, se eu conseguisse enxergar ele como aquele que me prospera, ou aquele Jeová Rafá, ou como aquele que me cura, cara, eu vou ter uma vida mais tranquila aqui. É por isso que Nietzsche ficava com raiva. Eu não posso tirar a razão de Nietzsche. Eu penso que o Nietzsche viveu no meio dos crentes fanáticos, que não aceitava felicidade nenhuma aqui. Ó, morra aqui. Pode sofrer, porque você vai ser feliz do outro lado. Ele falou, mas que cristianismo é esse? Que não deixa eu viver, que oferece para mim. Mas é mentira, gente. Pregaram errado com Nietzsche. Aí vem falar que ele fez teologia. Fez nada. Ele foi ensinado errado, ele deve ter sido ensinado por um fanático. Por isso que o menino ficou todo aleijado intelectualmente como ele ficou. Mas é só para falar isso. Que para mim, Cristo é o meu rei agora. Eu não estou esperando ele voltar na nuvem do céu para ser o rei. Não, ele é o meu rei, ele é o meu senhor, ele é o meu advogado, ele é o meu sacerdote. Cara, eu acho que aí você vai se sentir seguro para caminhar na terra. Thank you. Valeu. Joia. Deixa eu finalizar esses últimos aqui, para a gente dar uma palavra final. A importância da distinção, criado essa vocação, criado por Deus, ele foi profeta, sacerdote, rei, e nessas qualidades foi adotado de conhecimento e entendimento, de justiça e santidade e de domínio sobre a criação inferior. O pecado afetou a vida toda do homem e se manifestou não somente como ignorância e cegueira, erro e falsidade, mas também como injustiça, culpa e corrupção moral, e acréscimo como enfermidade, morte e destruição. Daí foi necessário que Cristo, como nosso mediador, fosse profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele representa Deus para com o homem. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. E como rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. O racionalismo só reconhece o seu ofício profético, o misticismo, somente o seu ofício sacerdotal e o quiasma, a doutrina do milênio, dá ênfase unilateral ao seu ofício real futuro. E eu penso que nós podemos, fundamentado na palavra, crer que quando Cristo venceu o pecado, quando Cristo levou o nosso pecado, quando ele perdoou os nossos pecados, quando ele deu do seu Espírito para nós,
que é o Espírito Santo. Essa vocação na igreja, essa relação dessa vocação, ela é real. É como o reino. Ele já veio, ainda é e será. Ele já veio, é e será. Ele está entre esses tempos. Temporal, atemporal, e nós vivemos esse tempo. Então, a maneira como nós cremos, nós vamos viver. O que nós precisamos entender é os 3 ofícios de Cristo foi tipificado no Antigo Testamento, a obra tríplice foi fundamentada na obra de Cristo até na cruz e, através do Espírito Santo, na continuidade desta obra até a sua volta para fechar o caixão. Nós precisamos crer que o reino está entre nós, o rei está no meio de nós, a palavra profética, ela existe, ela é real, e nós somos, isso é hoje, sacerdotes desse rei. E um dia nós reinaremos com ele na eternidade para sempre. Aqui eu encerro, deixo aqui a minha gratidão a vocês nesse tempo que nós estamos juntos. Espero que em outro tempo nós possamos nos ver. Quem for fazer grego 1 e 2 comigo na próxima sexta-feira, nós estaremos com grego 1 e 2. Gostaria que continuasse orando por mim. Amanhã eu estarei fazendo 58 anos de idade. Para mim é uma data significativa. Amanhã, tá bom? Então, eu deixo aqui a minha gratidão pela vida de cada um de vocês, pela participação, por vocês, mesmo estando trabalhando o dia todo, vocês dizimaram esse tempo para Deus, para esse conhecimento, e eu espero que pelo menos uma gota nesse oceano de conhecimento vocês possam ter bebido, tá bom? E deixa o microfone aberto aí. Pastor Samuel, colegas, boa noite. Vou falar para o senhor o seguinte, pastor Samuel. O dia que o senhor aparecer em Porto Belo, vem na minha casa. Eu vou. Vem abrilhantar aqui em casa. Vou sim. Tá? De você passar em Porto Belo, não, vou procurar o Marcini. Pode vir na minha casa. Me dá essa alegria. Falar, eu vou na casa que eu tenho um amigo em Porto Belo. Eu tenho uma casa de um amigo. Pode vir. Tá bom? Tá bom. Do fundo do meu coração. Fica acertado isso. Que Deus te abençoe muito. Anos de vida, de alegria, né? O senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa. Amém. Obrigado, Andrew. Em Pedro Canário também já tem uma casa lá. Obrigado, querido. Pastor, desculpa, né? Mais uma vez eu peço desculpa pelo meu atraso. Eu estava viajando e na estrada, internet ruim pra caramba, oscilando, caindo. E eu, mais uma vez, agradeço ao pastor por estar conosco. Sexta-feira que vem, se Deus permitir, estarei fazendo grego, com certeza. Ótimo. Eu estou fazendo hebraico, acho que hebraico e grego junto Você vai ver, Antônio, como é que o trem é bom. Quantos paus se faz uma canoa? E desde já lhe desejo um feliz aniversário. Deus te dê muita saúde. Amém. Abençoe sua vida. Amém. Nós vamos sempre estar orando por ti. E conte comigo aqui. Obrigado, irmão. Nós estamos juntos. Muito grato. Muito obrigado. Viu? Qualquer hora dessa, nós vamos nos encontrar em Colatina. Eu estou por aqui, é só me ligar. Eu volta e meia estou indo, né? Então eu vou aparecer aí e vou te ligar para a gente se encontrar. Tá bom, meu querido. Vai ser um prazer enorme.